Amém? Eu gostaria que você prestasse atenção naquilo que eu vou ler para vocês neste momento. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você dormir, eu aconchegaria você mais apertado e rogaria ao Senhor que protegesse você. Se eu soubesse que essa seria a última vez que veria você sair pela porta, eu abraçaria, beijaria você e chamaria de volta para abraçar e beijar mais uma vez. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu viria a sua voz em oração, eu filmaria cada gesto, cada palavra sua, para que eu pudesse ver e ouvir de novo, dia após dia. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu gastaria 1 minuto extra ou 2 para te dizer, eu te amo, ao invés de assumir que você já sabe disso. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu estaria ao seu lado, partilhando do seu dia, ao invés de pensar, bem, tenho certeza que outras oportunidades virão, então eu posso deixar passar esse dia. É claro que haverá um amanhã para se fazer uma revisão, e nós teríamos uma segunda chance para fazer as coisas de maneira correta. É claro que haverá outro dia para dizermos um para o outro, eu te amo. E certamente haverá uma nova chance de dizermos um para o outro, posso te ajudar em alguma coisa? Mas no caso de eu estar errado, e hoje ser o último dia que temos, eu gostaria de dizer o quanto amo você. E espero que nunca nos esqueçamos disso. O dia de amanhã não está prometido a ninguém, jovem ou velho, e hoje pode ser a última chance de segurar bem apertado a mão da pessoa que você ama. Se você está esperando pelo amanhã, por que não fazer hoje? Porque se o amanhã não vier, com certeza você se arrependerá pelo resto de sua vida de não ter gasto aquele tempo extra num sorriso, num abraço, num beijo, porque você estava muito ocupado para dar para aquela pessoa aquilo que acabou sendo o último desejo que ela queria. Então abrace o seu amado, a sua amada, seu filho, sua filha, hoje, bem apertado. Sussurre nos seus ouvidos, dizendo o quanto ama e o quanto quer junto de você. Gaste um tempo para dizer, me desculpe, por favor, me perdoe, obrigado. Ou ainda, não foi nada, está tudo bem. Porque se o amanhã jamais chegar, você não terá que se arrepender pelo dia de hoje, pois o passado não volta, o futuro talvez não chegue. Papai, mamãe, marido, esposa, para agora por alguns minutos e reflita sobre esta mensagem e pratique-a. Esse texto foi escrito pelo marido de uma das aeromoças do voo da TAM que colidiu com aquele prédio em São Paulo. 3 coisas eu gostaria de falar com vocês. Cuidado com as seguintes palavras: amanhã, depois e se. Essas são as palavras que mais nos impedem de viver. Quero te dar uma notícia: o amanhã não existe. Ninguém faz nada amanhã, porque quando o amanhã chegar, já é hoje. Eu vou emagrecer amanhã, emagreça. Eu vou comprar amanhã, compre. Ninguém compra nada amanhã. Jesus vai voltar quando? Hoje, porque se ele voltar amanhã, nós não vamos, nós não estamos lá.
É ou não é? Então qual é o dia mais importante de sua vida? Hoje. Quando você tem que amar? Quando você tem que fazer? Quando você tem que mudar? Quando você tem que se converter? Porque o amanhã, que manhã, rapaz? Amanhã, como é que faz alguma coisa amanhã? Ninguém faz nada amanhã, só o cara de Volta para o Futuro do filme. Tudo tem que ser feito quando? Hoje. A hora de viver é agora. Porque amanhã, meu filho, eu tinha um amigão, Jovino, 78 anos, trabalhamos juntos, aprendi coisas fantásticas com aquele homem. Mas aí Deus me tirou do emprego, me botou no ministério. Jovino se aposentou e foi morar num bairro chamado Vargem Grande, lá no Rio de Janeiro. Eu lembrava dele todos os dias, das coisas que ele me falava, e pensava, preciso arrumar um tempo para visitar o Jovino. Semana que vem eu vou. Não, ó, essa semana eu vou marcar um dia para visitar o Jovino. Um belo dia, pela manhã, meu telefone tocou, e um amigo me disse, o Jovino morreu. Cuidado com amanhã, depois e se. Porque isso impede que nós vivamos. O dia de viver é agora, é o hoje. O amanhã pode não mais chegar. Viva a sua vida intensamente. Viva, como diria o sábio Padre Léo, viva como se fosse o último dia. Uma hora você acerta. Eu quero falar com vocês hoje uma mensagem que mudou a minha história. Aprendendo com as coisas simples da vida. Nós complicamos demais o viver. Nós criamos circunstâncias fabulosas para justificar coisas simples. Deixamos que o ativismo roubasse o valor do nosso lar, onde o ter se tornou mais expressivo que o ser. E vivemos tanto, trabalhamos tanto, corremos tanto, nos preocupamos tanto, e a morte chega e nós não temos mais tempo. Por isso eu quero falar de coisas simples com vocês nessa manhã, mas coisas simples que podem mudar a sua história. Tem uns 2 meses que Deus me deu essa palavra. Eu preguei até no encontro de gente que está aqui, mas essa noite, depois de ter uma conversa, eu tive algumas conversas essa noite que mudaram a minha visão no respeito de alguns conceitos. E eu quero falar com você sobre as coisas simples da vida. Simples. Porque nas coisas simples, Deus pode enviar as grandes oportunidades de nossa vida. Que você acha que é simples. Mas a empresa americana de aviação economizou no ano de 1997 $40 mil no ano, só porque tirou uma azeitona das saladas que servia nos voos. Simples, né? Economizar 40 mil no ano, tirando uma azeitona. Uma coisa simples pode mudar a sua história. Tem uma história, só para eu entrar no texto, de que um monge estava peregrinando com seu discípulo, ensinando acerca, né, de valores. E ele então se aproxima de uma tapera, uma casa muito paupérrima. Os meninos magrelinhos, sujos, desnutridos. Um pai de família feio, mal vestido.
E o monge se aproximou com o discípulo e falou: moço, que tanta miséria é essa? E ele disse: a minha vida é muito difícil, meu senhor. O senhor não conhece minha realidade. Eu só tenho uma vaquinha. É a única coisa que eu tenho. Minha vaquinha dá um leitinho que a gente toma um pouco, faz um queijinho com o restante e o que sobra a gente troca aí com algumas coisas, não dá mais para nada. E assim que nós vivemos. E um tempinho depois o monge foi embora com o discípulo e andou uns 500 metros, escutou um mugido. Falou: vamos dar uma olhadinha. Chegou lá, quem é que estava lá? Em pezinha, a vaquinha. Tinha um precipício perto. O monge falou para o discípulo: empurra essa vaquinha lá. O discípulo disse: o senhor é doido? A única coisa que o moço tem, a vaca é dele, seu matador de vaquinha. Empurra essa vaca, mata ela. E o discípulo confuso, mas era discípulo. O mestre falando sério, ele foi lá e matou a vaquinha. E o monge falou: vamos correr agora. A vaquinha virou carne moída. É ou não é? Foram embora. 20 anos depois, aquele homem virou um monge, aquele discípulo. E fazendo suas peregrinações, passou por aquelas terras. E lembrou-se daquela família. E quis ver o local daquela tapera. Chegando lá, tinha uma mansão com a Land Rover na garagem. Uns meninos fortes, grandão, bonito, vistoso, um senhor bem aparentado. E ele lembrou da fisionomia do moço. Chegou e disse: escuta aqui, eu estou conhecendo o senhor. O senhor sempre morou aqui? Morei, meu filho. 20 anos atrás é o senhor com uma... Eu mesmo. Falei: mas o que aconteceu com o senhor? O senhor mudou de vida, enriqueceu, ganhou na loteria. O que houve de tão fabuloso que mudou a sua história? Ele disse: uma catástrofe. Uma fatalidade mudou a minha história. Mas o que houve de tão profundo? Minha vaquinha morreu. Minha vaquinha morreu, moça. A gente vivia daquela vaquinha. Mas um acidente inevitável, não sabia ele com quem estava falando. Um acidente matou minha vaquinha, moço. E quando ele matou minha vaquinha, nós tivemos que se virar. Fomos para o plantio, para a terra, para o cultivo, as coisas foram dando certo, fomos pegando gosto, o negócio foi crescendo, fomos prosperando, fomos ampliando. Hoje estamos aí, terra plantada, tudo direitinho, compramos os meninos aí, tudo formado, bonito, andando de Land Rover. Eu quero dar uma notícia para tu hoje. Mata a sua vaquinha. Mata aquilo que faz você continuar na mermice. Está esperando algo grande acontecer. Ô miserável, pega uma coisa pequena e muda a sua história. Você quer esperar essa mulher ir embora para ir atrás do pastor Josué e dizer: pastor, me ajuda a trazer minha mulher de volta, eu mudei. Então, muda antes da mulher ir. Para que o Ricardo passe na sua vida para mudar a sua história. Por que não muda sem o Ricardo? Eu vou infartar primeiro para mudar. Por que mudou? Rapaz, você mudou a sua vida. O que eu infartei? Vi a morte de pé. Oh, meu Deus do céu. Uma coisa tão simples, gente. Então as oportunidades da vida estão nas coisas simples. E o dia mais importante de sua vida qual é? Anote isso aí. É ou não é? Para quando você ficar triste, olhar: hoje pode ser o último dia da minha vida. É ou não é? Esse dia uma senhora falou comigo: eu vou morrer, eu estou com câncer. Eu falei: minha senhora, eu não tenho câncer e também vou morrer. Ela disse: o senhor é engraçado, né? Eu falei: mas eu estou falando, quanta gente está morrendo? Agora, só ir para São Paulo, os motoqueiros, 5 por dia. Tudo garoto novo, cheio de saúde. Né? Hoje pode ser o último dia. Ela falou: o senhor ora para mim porque Deus cura? Eu falei: é lógico. Eu falei: fecha os seus olhos que eu vou orar, porque com Deus é só vitória, minha senhora. Botei a mão nela e falei: Senhor Jeová Rafa, o senhor cura câncer, o senhor cura qualquer coisa, e se o senhor quiser, o senhor pode curar essa moça. Então, em nome de Jesus, cura ela, porque se o senhor curar, todos nós vamos ver a sua glória. Mas se o senhor também não quiser curar, ela vai ver a sua glória. Quando eu abri o olho,
Ela estava olhando para mim, bem assim. O senhor não é mole não, hein, pastor? Eu falei amém só para a primeira parte, viu, pastor? A segunda eu disse rejeito. Então nós temos que aproveitar. Com essas coisas assim. Talvez você esperava vir para esse congresso, ver vassoura de fogo, caneta de fogo, bola de fogo, anjo atravessando tudo assim, para mudar a sua história. Os anjos estão tudo aí. O fogo, não estou vendo nada. Para mim, especialista no fogo, um show pirotécnico era o Elias. Eu não tenho nada a ver com isso. Sei que tem anjo, nunca vi vassoura, caneta. Aliás, tem culto que tinha que ser do lado do bombeiro. É ou não é verdade? Mas está na hora de aproveitarmos, gente. E eu vou te mostrar 3 coisinhas básicas na vida de 3 pessoas simplórias que pode aplicar no seu contexto de vida. Abra sua Bíblia, por gentileza. Primeiro livro do profeta Samuel. Eu tenho que me policiar para o meu linguajar. 1 Samuel, capítulo 16. Versículo de número 13. Amém? Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus. Daquele dia em diante o Espírito do Senhor fez o quê? Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Feche os seus olhos. Senhor, queremos continuar te ouvindo. Usa-me, fala conosco. Não aquilo que nós queremos ouvir, pois isso é muito pouco. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças. Queremos sair daqui melhores do que entramos e podemos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Estamos diante de um fato sensacional. Deus chama Samuel nas montanhas de Ramá e diz: Samuel, eu estou por aqui com Saul. Já escolhi um outro camarada para botar no lugar dele. Samuel diz: calma, senhor, não fica nervoso. Tradução é minha, perdoa. Tenha dó de Saul. Menino, né? Não sabe administrar o primeiro rei. Deus disse: enche o chifre do azeite, dá um pulinho lá na casa do Jessé e fica quietinho. Quando chegar lá eu vou te falar quem é o cara. Chegou Samuel na casa do Jessé, sacrificou a vaquinha que tinha levado e falou: Jessé, vim aqui, vamos lá, meu filho, apresenta os filhos. Aí ele trouxe Eliabe, o primogênito, mais velho, grandão, fortão. Samuel olhou e disse: deve ser esse. Deus disse: Samuel, fica quieto, não falei nada, aguarda o meu aviso. Samuel falou: tem mais filho? Tem, então vai lá. Passou o tal do Abinadab, também não é não. E veio o Samar, também não é. E veio o outro, também não é. E também não é. Samuel, confuso, olhou para Jessé e disse: acabaram-se os garotos. Jessé deve ter pensado: meu filho, eu já passei 7. Quer mais o quê? Ele disse: ih, rapaz, ainda tem o meu caçulinha, o Davizinho, está trabalhando. Se era horário de trabalho, o que 7 homens estavam fazendo à toa dentro de casa? Nunca vi Deus chamar vagabundo à toa. Deus só dá trabalho para quem já tem muito. Samuel disse: então chama o garotinho que eu estou a fim de falar com ele. Alguém foi lá e falou com Davi: Davi, meu filho, está um vulco na sua casa. O profeta está lá, passou todo mundo, reprovou tudo. Estão só esperando tu. Chegou Davi, eu imagino Samuel olhando para Davi, falando: ih, tem mais não, José? Esse é o último, tem certeza? Nenhum extraconjugal, nada. Deus olhou e falou: Samuel, suja o menino com azeite e deixa o restante comigo. Vaza, vai para a montanha do Ramá. Samuel derramou o azeite e falou: Jessé, tchau. E o Espírito do Senhor se apoderou de... Isso é significativo? Isso é grande? O que aconteceu com Davi?
Nada. Virou rei? Não. Apacentou a ovelhinha. Foi tomar um banho para tirar o azeite? Foi apacentar, foi ungido para quê? Apacentar a ovelhinha, gente. Apacentando a ovelhinha, tá legal. Algo grande, não mudou a vida dele. Aí Saul começou a ter uns problemas doidão lá, não dormia, não tinha gadernal, Lexotan. Ele apelou para musicoterapia. Não tinha músico nenhum que tocava, alguém falou, conheço um filho do Gessé, o menino toca pra caramba, põe Eric Clapton no bolso. Menino é bom. E aí então, Davi virou músico do? O que aconteceu com ele? Ungido, músico do rei. Acesso ao palácio, tocava para o Saul dormir depois do almoço. E não aconteceu nada. Aí Saul gostou dele e falou, você vai tomar conta das minhas armas. Pajem de arma. Que legal. O que aconteceu com ele? Já tem 3 empregos, tá igual americano. Músico, ungido, pastorzinho, cheio de coisas expressivas, e nenhuma delas mudaram a história dele. Mas um dia, quando ele chega na casa dele, o pai dele falou com ele, Davi, eu estou precisando de você. Seus 4 irmãos mais velhos servem, militam no exército de Saul. Então eu queria que você fizesse o seguinte, amanhã prepara uma carrocinha com pão e com queijinho, dá um pulinho lá para levar para os seus irmãos e para o comandante, para não botar seus irmãos na frente. A mensagem para o comandante era a seguinte, tem queijo enquanto meus filhos estão vivos. Se meu filho morrer, os queijos não vêm mais, é o último. O filho está querendo proteger, o pai está querendo proteger os filhos. O que Davi poderia falar? Não vou, rapaz, que humilhação é essa? Carrocinha de pão com queijo, sou menino de recado, eu sou ungido, lembra? Diego Samuca veio aqui e jogou o azeite na minha cabeça, você lembra? Você lembra? Eu já sou o quê? Músico do rei. Pajem de arma. Conto com o rei todo dia. Tenho acesso à mesa do rei. Toco lá mesmo para ele dormir. Eram 100 ovelhas. Ai, 99 tá faltando uma. E ele dorme pra caramba. Isso é uma humilhação. Eu não posso fazer isso. Isso é uma coisa insignificante. Davi poderia fazer isso? Poderia, até porque tinha 3 irmãos militando, mas ainda tinha 4 dentro de casa que não fazia nada. Por que um dos 4 não vão levar? Não sei o que esses caras faziam. Até hoje eu não sei o que esses montão de essas coisas ruins dentro de casa. 4 marmanjos dentro de casa, Davi 3 empregos. No dia seguinte, o pai disse, levanta mais cedo, queijinho, pãozinho, carrocinha, e vai verificar. Davi poderia dizer não, porque isso era muito simples, né, gente? Muito insignificante para alguém que já foi ungido, é músico. Só que me parece que Davi sabe que os humilhados serão. Me parece que ele também sabe que tudo aquilo que vier à nossa mão devemos fazer conforme todas as nossas. E Davi também sabe que melhor é obedecer do que. O que Davi falou? Pãozinho e queijinho, carrocinha. Para quem tem 3, 4. Vamos lá, levar a carrocinha. E aquela carrocinha de pão com queijo vai mudar a história do cara. O que levou a ter um encontro com um gigante, matá-lo e se tornar um herói de guerra em Israel? Quem foi? A unção? A musiquinha do Cleto? Hein? O que foi? A carrocinha de pão com queijo. Uma coisa assim, gente, é simples demais ser feliz. Não é? Nós é que complicamos. Porque gostamos de... Deus diz, haja luz e houve luz, fez separação. Mas o homem diz que teve um Big Bang. E a molécula foi para a água, virou um girino, que perdeu a cauda, saltou da água, foi promovida, sapo boi, deve ter sido. E aí foi indo, foi crescendo. Aí o rabo nasceu de novo, subiu na árvore. O rabo que o girino caiu,
O do macaco cresceu e sobe na árvore, ficou um tempo dando rolé na árvore, aí desceu o rabo, caiu o rabo, ele desce da árvore, anda meio curvado, pega a mulher, bota nas costas com aquele cabelão e chegou na gente. Maneiro isso, né? Complicado demais, mas assim que a gente gosta, porque Deus disse: faça luz, haja luz. Esse dia um garoto me perguntou: Adão tinha umbigo? O que o umbigo tem a ver com pecado, com salvação? Mas ele quer saber a dúvida de um menino que quer saber. Eu falei: filho, não sei, mas eu acho que para quem fez tudo não custava nada fazer isso. É simples demais, gente. Nós é que complicamos. O Thales tem uma música que fala disso. Viver é simples demais. Nós aqui. Então, uma carrocinha. Eu não sei qual é a carrocinha da sua vida. Eu não sei, sabe? Mas ela pode ser o café da manhã na sua casa, o almoço. Ela pode estar no desligar da TV, ou no deixar um pouquinho a internet de lado e dar um pouquinho mais de atenção para a sua casa. Mas é só isso? É só isso. Nas coisas simples, nós podemos mudar a história da nossa casa. Nas coisas simples, nós podemos viver intensamente. Fique de olho. Eu costumo dizer que oportunidade é um cara pelado, careca, ensaboado, com feixe de cabelo assim na testa, que passa correndo na nossa frente uma vez na vida. Você tem que se virar para agarrar esse cara. São as oportunidades da vida. Só que as pessoas esperam: nossa, uma coisa mirabolante. Mas foi uma carrocinha de pão com queijo que levou Davi a ouvir o gigante gritar: tem algum homem aí? Todo mundo com medo. Ele lembrou de toda a história que tinha com Deus e disse para o pessoal: fala para o gigante que eu mato ele. O pessoal deve ter filhado o quê? Maconha. Isso é droga, esse menino, isso é pedrão de crack. Vê onde é a Cracolândia aqui? Não é verdade? Esse menino anda frequentando. Foi lá contrariando as expectativas, enfrenta o gigante, se torna um herói de guerra, levado por campo de batalha por uma carrocinha de pão com queijo. Uma coisa simples, gente. Como a irmã narrou aqui, eu abri a janela e vi. Coisa boa, mas abriu a janela e viu porque tem olho. Não parece simples demais? Mas ali que estão os prazeres da vida. Esses dias eu vi um cara falando: você tem que agradecer a Deus pelo ar que respira. Eu falei: que é isso, rapaz? Você pedir mais ar que respira? Eu estou lá em casa um tempo atrás, uma voz falou no meu ouvido assim, acho que foi Deus. Falou assim: tapa a boca. Eu fechei. Falei: agora fecha o nariz. Fechei. Aquela voz ficou falando: segura. Eu fui ficando nos 11. E aquela voz falando: segura, segura. Eu falei: isso é o capeta que está falando para me matar. E aquela: segura, segura. E eu já estou ficando nos 11. Então aquelas estrelinhas brancas começou a piscar assim no meu... Eu falei: meu Deus do céu, eu vou cair. De repente aquela voz falou: solta. Quando soltou, eu falei: entendi. Louvado seja Deus pelo ar que eu respiro, não preciso falar de novo. As coisas simples da vida estão sendo abandonadas. É ou não é? Quando eu falo, né? Eu falo das coisas simples da vida que hoje já foram embora. O piolho. O piolho era uma benção para a família, gente. Cadê o piolho? Sumiu. Hoje salvo o mico-leão dourado, baleia azul, arara azul. Eu vou lançar um movimento aí no Greenpeace: salve o piolho. Pastor, que é, filho? Porque o piolho fazia a gente ficar no colinho da mamãe 1 hora, 2 catando. Aí a gente tentava levantar, eles faziam assim, ó. Mas aquilo ali trazia o quê? Toque, proximidade. As coisas simples, na nossa época, o chuvisco na televisão.
Essa geração é high definition. Não sabe o que é chuvisco. Maneiro, alguém do lado de fora com um bambu girando a antena. E alguém gritando lá dentro. Será fácil? As coisas simples da vida. Aproveite. Segundo texto que eu quero usar rapidinho, que eu ainda vou embora, que eu prego mais tarde num congresso de juventude lá na minha igreja. João capítulo 6. Abra aí, são 3 textos, um já foi, não vou falar muito não. Você ainda tem muita coisa boa para ouvir. Eu aprendi que Deus sempre deixa o melhor por último, por isso que eu vim primeiro. Se está ruim, fica triste não, vai melhorar. João 6, versículo 9. O melhor de Deus ainda está por? Então vem coisa boa pra caramba. Pastor Josué deixa as piores primeiro, junto com Deus. João 6, 9. Está aí um rapaz que tem o quê? Cevada e 2? Mas o que é isso? Para tanta? O André falou essa frase. Mas o que é isso, né, Senhor? Pouquinho demais para tanta gente. Isso é fantástico. Jesus vai dar uma palavra, sim, de gente. Um garoto sai de casa e prepara o lanchinho para ele. 5 pães e 2 peixinhos. Devia ser um adolescente jovem. Porque 5 pães é a época que a garotada come com força. É ou não é? Menino preparando o lanche. Já viu o menino preparando o lanche para você? Eu tenho 2 adolescentes de casa, 2 meninos. É assim, ó. Prepara um pão para mim. Abre o pão, passa manteiga, uma fatia de queijo, uma de presunto, fecha, toma. Esse é o seu lanche. Se ele prepara para ele, é manteiga aqui, 1, 2, 3 de queijo, 1, 2, 3 de presunto, fecha, abre de novo, põe mais 1, 2, 3 de queijo, mas esse é o lanche dele. Ele prepara o melhor para ele. O garoto vai sair, não sabe que hora vai voltar, está a fim de ouvir uma pregação fantástica. 5 pães e 2 peixinhos. Logo que o pãozinho aqui não levava queijo, estou usando o exemplo. Botou 5 pãezinhos e foi para lá. Chega lá, quem é que está pregando? Jesus. Senta aquele montão de gente, Jesus, manda bala. E prega, só pregava prego grande, e manda bala, e pregando, o tempo está passando, você nem via, e de repente Jesus, depois que pregou para caramba, falou com Filipe assim, vamos dar comida para esse povo. Filipe deve ter falado, fala baixo, é crente. Não fala com comida e crente é um negócio complicado, né? O povo come com fartura, né? Filipe falou, onde nós vamos conseguir isso, rapaz? Não tem padaria aqui que dá para arrumar pão para esse povo? Aí André, que eu acho que já estava com fome, não era de hoje, já estava fazendo uma pesquisa de campo, andou rondando para ver quem tinha alguma coisa, né? Então, quer oração? Isso, tem alguma coisa aí? De repente ele localiza um garoto, e o menino tem um embornalzinho, um sacolinho. André viu, porque contou. O menino tinha com o troço embalado. Ele deve ter chegado. Como é que ele sabia que tinha 5 pães e 2 peixinhos? Ele perguntou ao menino, o que você tem aí para comer? Ou então ele falou, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Isso, não come não. Deixa aí quieto. A gente pode precisar disso, não? Era simples, 2 pãezinhos, né? 2 peixinhos e 5 pães. De repente, quando Jesus pergunta, alguém tem alguma coisa para comer? André disse, tem um garoto aí, viu, Jesus? Já vi aí 5 pães e 2 peixes. Não dá para ninguém não. O que é isso para tanta gente? Mas a gente pode comer isso aqui com ele, né? Ou quem sabe melhor, somos 12, dá para tomar dele, não é verdade? Jesus foi na brincadeira de André e aquele simples lanchinho. Eu imagino Jesus falando, chama o garoto aí, filho. E o menino chegando, pensa. O menino diante do preletor. Jesus. O menino olhando. O senhor quer falar comigo?
E Jesus disse: perdeu. Passa o pão. Mas é um lanchinho. O que aquele lanchinho pode fazer? É simples demais, não é? Ele quer coisa grande. Não, é o seu lanchinho, filho. É o que você preparou, é o melhor que você tem. É isso? Me dá aqui, filho. Na sua mão isso não é nada, mas na minha mão eu posso fazer muita coisa. Me dá para cá o seu lanchinho. Jesus multiplicou. Eu imagino um menino olhando. Por isso que a gente tem que ir para o céu, para tirar essas dúvidas. Menino, como é que foi esse negócio? Ele botou o pão onde? Que não dá para minha mente entender. Como é que o menino... Sei lá, eu imagino que ele botou num cesto um pão. O menino está lá olhando. 4. Meio peixe. 1,5. Tirou 2 pães, agora só tem 3. Agora tirou 4 pães, agora só tem 1. Só tem meio peixe. 1 pão e meio peixe. Jesus criou na Palestina o primeiro McFish da história. Tirou o último pão e o peixe. O menino falou: agora acabou, nem eu comi, vamos embora, porque sai outro pão, 100 pães, 200 pedaços de peixe. O menino deve ter pensado: gente, eu preciso rever meus valores, porque o que eu trouxe para mim está alimentando tanta gente que eu tenho que fazer uma dieta, né? Mas o que eu quero que você entenda é para onde os 5 pães e os 2 peixes levou o menino. O que os 5 pães e 2 peixes fizeram o menino viver? As pessoas voltaram para casa com o estômago, e o menino também, mas mais do que o estômago cheio, uma mente que continha um milagre que Jesus fez a partir de algo tão simples que ele levou. É isso que nós precisamos entender. Imagine um menino chegando em casa: mãe, se eu fui lá para a senhora não vai acreditar. Eu fui lá ver a pregação do moço. Rapaz, o cara prega para caramba. Mandou me chamar, falou: perdeu. Falei: me deixa a vida. Ele disse: só por causa disso toma eterna. Não é verdade? Mãe, ele alimentou todo mundo com meu pão. Foi fascinante, mãe. E ele viveu isso por quê? Porque era dono da Plus Vita. O menino deu uma carreta de pão para Jesus. 5 pães e 2 peixinhos. O que você trouxe? O que você trouxe no seu coração para chegar perto de Jesus, para se aproximar dele? O que você tem aí para que ele possa fazer um grande milagre? Algo simples, que pode mudar a sua história e ainda mudar a história dos outros. O menino falando: mãe, estava lá, mãe, o chefe dos crentes me chamou, falou, não deixou eu trazer o pão não, mandou levar os 12 cestos para a mulher, deve ser para fazer pudim de pão, essas coisas. Mas foi fantástico. E ele só viveu isso por quê? Porque tinha 5 pães e 2 peixinhos, como disse André. Mas o que é isso, né, gente? Tão insignificante. Porque uma atitude, uma decisão tão simples, uma coisa que você pode fazer hoje, tão simples, com seu marido, com sua esposa, com sua sogra, com seus filhos, com seus irmãos, sabe? O que você pode fazer de melhor? Não, esperamos o amanhã. Eu todo dia estou no Rio, vou visitar meu pai, está com 81 anos, falo o nome dos meus irmãos, tudo, para por último falar o meu. Fulano, não sou eu. Ciclano, não sou eu. Ai. Fascinante. Quer mandar na minha memória? Fala os negócios. Você lembra disso, filho? Eu falo: não lembro. Lembra sim. Pai, a memória é minha. Eu estou falando que eu não lembro. Isso tem 60 anos que aconteceu. O senhor era menino, o trem passava, Maria fumava. Ele quer que eu lembre. Vou visitar ele todo dia. Toda vez eu posso ir lá 5 vezes no dia, que ele faz café para mim, pastor. E eu falo: quero, estou com problema de estômago, nem posso tomar direito, gosto muito do café, mas eu tomo, até fico tomando toda hora, porque eu acostumei com ele. Quer um café, meu filho? Nem quero, porque ele vai para lá, entendeu? Faz o café, meu filho, olha, tá bom. Falo para ele: põe um pouquinho, põe
desse tamanho, o castrão. E tom, porque o dia que ele morrer, não tem nada para falar para ele, até porque ele não vai escutar. A hora de falar é agora, a hora de viver, vou lá e falo mesmo. Esse dia ele veio só de bermuda, eu falei, nossa, o senhor está com um físico de jogador de baralho sensacional, parece uma rolinha depenada, ele só de bermuda, ele morrendo de rir. Ô meu filho, só você mesmo, porque meus outros irmãos mais velhos morreram, e não puderam falar o que eu posso falar para o meu pai. Entendeu? É algo simplesinho, gente. Um pãozinho, um queijinho, um pãozinho, um peixinho. Olhe hoje para essa mulher e diga, eu te amo, mulher. Deveria ter dito isso antes. Eu te amo, amo muito mesmo, amo. Às vezes eu penso que não amo, mas eu amo. Olha para esse marido e diz, meu Deus, eu te amo muito. Achei que você fosse príncipe, descobri que você é sapo, mas vou continuar te beijando. Uma hora você vira as príncipes, ou eu viro uma sapa, também serve, vamos na verdade. E as coisas se equacionam. Simples demais, gente. Por último aqui, abra a sua Bíblia. Oh meu Deus. Último texto. Lucas 19. Lucas 19, versículo 4. Amém? Então, correndo adiante, subiu numa figueira brava, a fim de, porque ele havia de passar por ali. Zaqueu, rico, influente, tinha por trás de si a cobertura da águia, da bandeira romana, queria dar uma olhadinha em Jesus, mas não podia. Ele era pequeno e ao redor de Jesus se concentrava uma grande multidão. Ele então, com a curiosidade aguçada, talvez por não entender como alguém, companheiro de profissão, anteriormente chamado Levi, agora Mateus, abandonou um emprego tão rendável e lucrativo para ser discípulo. Ele precisava ver este homem de perto, mas era impossibilitado. Mas ele é rico, pode fazer um grande jantar na sua casa e usar de sua influência, dar uma oferta e se aproximar de Jesus. Mas talvez ele saiba que isso com Jesus não vai funcionar. Ele quer vê-lo e vai fazer uma coisa muito simples. Olha adiante e vê uma árvore que não dava para os outros, porque para ele vai dar. Entende? Pode não dar para os outros, mas para ele vai dar. A árvore brava, a figueira que não dava frutos, a figueira improdutiva, não vai ser para o Zaqueu, porque ela vai ser um canal que vai fazê-lo ver Jesus, realizar o seu desejo. Ele sobe. Um homem rico, poderoso, reconhecido, e para alguns estudiosos odiado no meio de sua nação, pois se tornara um cobrador de impostos. E Roma me parece que mantinha um critério para escolher seus cobradores de impostos. Eles escolhiam alguém da comunidade, porque sabiam das posses das pessoas e evitavam assim a sonegação. Por isso as pessoas não gostavam muito dele. Mas ele sobe numa árvore, e um homem rico, com o poder que tinha, a influência que tinha, ao subir naquela árvore, Zaqueu nos dá uma grande lição. Ele se despoja de seus valores, porque tem algo brotando no seu coração, um desejo de ver este homem, ele só quer ver.
E como vai fazer para ver? Ele sobe na árvore e fica quietinho. Pois o centro das atenções naquela ocasião, quem era? Jesus. Ninguém vai prestar atenção em Zaqueu. Ele está à margem dos acontecimentos. Jesus é o centro das atenções. Mas muitos necessitados estavam ali. Muitas pessoas querendo tocar em Jesus, uma oportunidade. E quando Jesus passa perto daquela árvore, uma coisa vai chamar a atenção dele. Lá em cima tem alguém que tem dinheiro, tem poder, tem influência, mas se despojou de tudo isso para fazer algo tão simples, para se tornar como uma criança e subir numa árvore, talvez bem vestido, usando um Armani da época, em cima daquela árvore. Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Jesus para a sua comitiva, olha para a árvore, e quando ele olha para a árvore, Zaqueu se torna o centro das atenções. Porque quando você para no lugar e olha, todo mundo olha. Jesus olhou e disse: Zaqueu, filho, desce daí depressa, menino. Hoje eu vou lá na sua casa. Não vou levar os crentes não, vou sozinho para comer. Desce depressa. Ele salta e Jesus vai para a casa de Zaqueu. Por quê? Porque ele é importante, porque ele tem dinheiro, porque ele tem prestígio, né? Porque ele tem poder, é alguém influente. Foi isso que chamou a atenção de Jesus? O que chamou a atenção de Jesus mesmo? Ele ter subido numa... Mas isso é simples demais. Porque para subir naquela árvore, ele teve que se despir de alguns valores, quebrar alguns paradigmas, jogar por terra. Essas coisas mudaram a história de Davi, do menino anônimo, que nem sequer sei o nome, do Zaqueu, que Jesus conversa com ele e deve ter dito: Zaqueu, filho, por minha palavra dá certinho para tu, a porta é estreita, você é pequeno, está tudo sim, cara, por que você não entra? Foi feito para você, sob medida. E Zaqueu disse: abre o seu coração. Jesus disse: aí, está vendo? Hoje veio a salvação a esta casa. Também este é um filho de Abraão. Uma coisa tão simples, gente, que nós queremos complicar. O barro é simples demais, mas tem um valor que vai além do barro. É isso que nós precisamos resgatar, sabe? Eu não tive nada disso, nada. Quem conhece a minha história sabe. Tem gente aqui que é de onde eu moro, conhece um pouco da minha história. Tem gente de Xerém aqui que falaram comigo ontem: onde você está? Levante a mão, só para eu ver. Não tem? Isso, está ali, sabe? As coisas são simples demais. Eu gosto muito das coisas simples, porque foram elas que me fizeram chegar onde eu estou. Sabe? É isso que eu quero deixar para vocês nesta manhã. Uma atitude simples sua hoje pode mudar inteiramente o seu casamento, a sua vida, a sua saúde. Fique de olho na carrocinha do pão. Fique de olho na oportunidade que você tem preparado. Fique de olho numa atitude que você tenha que tomar, que parece simples, mas que pode levar o Senhor para sua casa. Pode fazer com que você experimente um milagre. E pode ser a grande oportunidade da sua vida para você se tornar um vencedor. Feche seus olhos agora. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu.